a questão do titular de dados, notem que vem à tona, é indispensável termos em mente a posição em que se encontra o titular de dados. Pessoal, notem que o titular de dados, ele é um vulnerável, né? E vulnerável em que sentido? É vulnerável no sentido de se encontrar em fragilidade no mercado informacional. Notem que o titular de dados, ele se encontra numa situação de desvantagem, de fragilidade no mercado informacional, e nós temos discussões no seguinte sentido, e daí eu gostaria de ouvir vocês. Pessoal, será que, para que a gente considere um usuário como fragilizado no mercado informacional, e pode até mesmo ser, por exemplo, vamos supor, no comércio eletrônico, tá? Vocês acham que basta ele ser titular de dados pessoais, ou vocês acham que deve ser analisada situação por situação, caso a caso? Notem vocês, eu vou até mesmo formar uma enquete aqui, eu vou iniciar uma enquete, tá? Por exemplo, qual que é a pergunta, tá? Qual que é a pergunta? Vocês acham que basta o simples fato de ser titular para que necessariamente ele seja considerado vulnerável? Sim ou não? Vamos de modo que nós podemos considerar a vulnerabilidade, tá? Pessoal, notem que, de acordo com os estudiosos atualmente, eu me refiro, pessoal, àqueles estudiosos da área jurídica, tá? Mas a gente tem também de outras áreas científicas, por que não? Mas notadamente no âmbito das relações de consumo. Notem, pessoal, que basta a pessoa pertencer ou se inserir no mercado informacional, principalmente no âmbito da internet, no ambiente da internet, que ela já será considerada como vulnerável, tá? Então, notem que prevalece uma presunção absoluta, pessoal, absoluta. E por que eu falo isso, pessoal? Notem que essa presunção absoluta, ela é definida a partir de um critério objetivo, tá? Por que objetivo? Basta ter essa condição de titular de dados para que a pessoa seja considerada vulnerável, para que a pessoa seja considerada vulnerável. Agora, tem outros autores, pessoal, que sustentam que a vulnerabilidade, essa situação de fragilidade, deveria ser analisada de situação para situação, em cada caso, tá? Por exemplo, pessoal, se a gente for pegar a questão de vulnerabilidade fora do ambiente virtual, notem vocês, pessoal, que ao falarmos da vulnerabilidade fora do ambiente virtual, nós consideramos alguém como vulnerável e vamos imaginar, no âmbito das relações de consumo, consideramos um analfabeto como vulnerável. Só porque um analfabeto, eu falo isso num sentido muito respeitoso, porque o analfabeto é aquele que ele é alvo do poder econômico, é alvo do fornecedor, do prestador de serviços, e notem vocês que o analfabeto ele não consegue buscar ou compreender a informação plena a respeito de um produto ou serviço. O mercado, se valendo da fragilidade desse grupo de pessoas, se vale de um dever de informação que é exacerbado. Notem que não é só a falta de informação.
o dever de informação em excesso confunde. Se vale, por exemplo, de artimanhas no mercado, a exemplo do marketing ou das propagandas abusivas ou enganosas, para atingir futuros consumidores, pretensos consumidores, por meio, por exemplo, de uma informação deturpada, né? Então, notem, pessoal, o seguinte, que fora da internet, a vulnerabilidade, ela pode ser analisada de caso a caso. Se envolver uma criança, se envolver um idoso, se envolver um adolescente, se envolver um analfabeto, a Constituição Federal, ela se preocupa com esse grupo de pessoas fora da internet, esse grupo de pessoas que é considerado fragilizado. Por outro lado, pessoal, notem vocês que com o avanço da tecnologia e principalmente daquilo que nós chamamos, pessoal, de inteligência artificial, nós vamos até falar aqui sobre o chamado Problem of Aggregation, né? Notem vocês, pessoal, o problema da agregação de dados pessoais desde os Estados Unidos, que atinge hoje diretamente o comércio eletrônico. Nós vamos falar, pessoal, aqui do geoblocking, do geopricing. Notem vocês que nós temos uma assimetria informacional. Notem que na internet, pessoal, a internet ela é complexa. Eu vou expor isso para vocês. Nós temos aquilo que muitos sustentam, que é a chamada complexidade digital. Basta a pessoa se inserir no mercado informacional, sendo ela consumidora, seja ela titular de dados, que segundo parte dos estudiosos, e é esse o entendimento que prevalece, segundo parte dos estudiosos, notem que essa pessoa será considerada como vulnerável. E aqui, pessoal, eu trago o entendimento, tá, de Bruno Bione. Pessoal, o Bruno Bione, hoje, que é referência também na área de proteção de dados pessoais, ele também publicou sua obra recentemente acerca do consentimento, principalmente discutindo sobre as funções e os limites do consentimento, né? Ele é adepto a esse critério objetivo para definir aquele titular de dados que é considerado vulnerável. Notem que ele diz, vinculando a vulnerabilidade no âmbito do comércio, do mercado e também falando de um mercado digital. Por isso, aponta-se que o consumidor é hipervulnerável em meio a esse mercado informacional. Esse agravamento decorre da situação objetiva, é o critério objetivo, pertinente à sua inserção no mercado informacional, cujos traços de vulneração são peculiares e se sobrepõem ao ordinário das tradicionais relações de consumo. Nota-se que essa nova camada de vulnerabilidade não é alicerçada sobre o estado subjetivo. O critério subjetivo não é alicerçada, não tem embasamento no critério subjetivo, mas sim num critério objetivo. Não se analisa a condição subjetiva de cada consumidor ou usuário da internet. Notem que, portanto, nós temos essa análise e ele complementa. Contudo, assim como aqueles grupos sociais de hipervulneráveis, o consumidor, uma vez inserido no mercado informacional, irá avocar leis especiais para normatizar
tal situação específica. É por isso que, mundialmente, existem leis específicas de proteção de dados pessoais e, nacionalmente, a existência de leis setoriais e gerais sobre o tema, sem prejuízo de se projetar outros diplomas específicos, no caso, o Código de Defesa do Consumidor, tá? Pessoal, notem que ele é adepto a um critério objetivo, tá? Ele é adepto a um critério objetivo. Notem, pessoal, que também são adeptos a esse critério objetivo a Cláudia Lima Marques, tá? A Cláudia Lima Marques, pessoal, é uma autora da área das relações de consumo, da mesma forma que o Bruno Mirage, tá? Pessoal, esses autores, eles são indispensáveis para a gente entender como que funciona o comércio eletrônico. Eles têm esse argumento de autoridade ao lecionarem sobre o comércio eletrônico. Por isso que eu trago aqui, até como sugestão, tá? Para vocês, a obra desses autores. Agora, notem vocês, pessoal, que nós temos, portanto, essa relação com a Lei Geral de Proteção de Dados. E a discussão é o seguinte: se a gente considera um titular de dados como hipervulnerável, uma vulnerabilidade ampliada, agravada no mercado informacional, será que eu trago aqui uma reflexão? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais se preocupou e passou a disciplinar de uma forma muito detalhada, específica, cuidadosa, a proteção desse titular de dados no comércio eletrônico? O que vocês acham, pessoal? Eu vou formar aqui uma enquete já, depois a gente vai contrastar tudo isso ao final da apresentação. Vocês acham que sim ou não? Que a LGPD ela foi feliz no que diz respeito a tratar, a disciplinar, a proteger o titular de dados de uma forma suficiente no comércio eletrônico? Sim ou não? Vamos analisar aqui e se é o caso de aplicação ou não da LGPD no comércio eletrônico. Vamos lá, notem vocês que nós temos reflexões aqui, pessoal, muito importantes, tá? Nós temos reflexões muito importantes. Notem vocês, pessoal. Notem o seguinte, ó, só 12 responderam que sim e 8 responderam que não. Agora 9. Nós temos aqui, pessoal, 50 colegas na turma. Vamos lá, que tem como nós estabelecermos aqui de uma melhor forma nossas reflexões, tá? Notem vocês, pessoal, que 16 sim, 12 não, tá? Não tem problema eu divulgar aqui, mas só para que vocês acompanhem como está a dinâmica aqui da votação, tá? Eu vou dar a enquete como encerrada, pessoal, para a gente avançar na apresentação. Notem vocês, pessoal, o seguinte, tá? Eu já antecipo. Pessoal, de nada adianta a análise isolada da LGPD, tá? Notem que eu faço essa pergunta não é à toa. Pessoal, se eu falo do comércio eletrônico, não adianta só a análise da LGPD. Vocês têm que analisar o seguinte: não só se a LGPD disciplinou de uma forma plena a proteção do titular dos dados no comércio eletrônico. Vocês têm que analisar se o Marco Civil da Internet assim o fez, se o Código de Defesa do Consumidor assim o fez. Notem, pessoal, que nós temos discussões ainda mais amplas e por isso, pessoal, isso ainda não foi discutido no nosso país. Notem vocês que eu sou favorável
E tenho a certeza, pessoal, com toda humildade, de que assim será feito quando a LGPD entrar em vigor. Nós temos que criar um chamado microsistema de tutela processual coletiva, notadamente no âmbito da proteção de dados do nosso país. Pessoal, microsistema, sabem por quê? Pessoal, nós precisamos de uma leitura integrada entre a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, precisamos de uma leitura integrada, um diálogo da LGPD com o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90, precisamos de uma leitura integrada com o Código, aliás, com o Marco Civil da Internet, e dependendo do tipo de empresa, pessoal, a própria empresa, ao se adequar à segurança da informação, terá que observar toda essa gama de leis. Além do que, deverá observar até mesmo a ISO 27001. Também deverá observar a ISO 27001. Notem vocês, pessoal, que se não bastasse isso, e que não é dito também, pessoal, as empresas vão precisar observar a lei antitruste. Por que a lei antitruste, pessoal? A lei 12.529. Pessoal, porque dependendo da prática que a empresa adotar, vamos supor, como aconteceu, pessoal, com todo respeito, com certa empresa que se dedicava à venda de, vamos dizer assim, de viagens aéreas. Essa empresa, pessoal, ela foi alvo de acusação pelas práticas de geoblocking e também de geopricing. Se a empresa não se atentar também, que tem algumas políticas de mercado, de fornecimento de produtos e serviços, que violam até mesmo as relações de consumo, notem que nós não estaremos só no campo da LGPD e não estaremos só no campo do Código de Defesa do Consumidor. Nós estaremos numa seara da lei antitruste, pessoal. E notem que o geoblocking e o geopricing são uma realidade no nosso país. Eu já vou explicar o que tudo isso significa, tá? Significa você ter uma alternância, fornecer preços diferenciados. O mesmo fornecedor, ele fornece preços diferenciados dependendo da região em que se encontra, por exemplo, o pretenso consumidor, aquele que tem a expectativa de comprar, de consumir. Notem vocês, pessoal, se alguém está no Brasil e outra pessoa está na Argentina, ambas na condição de consumidores, notem vocês, pessoal, que eu, fornecedor, muito esperto, eu vejo, olha, quais as circunstâncias de eu vender mais naquela região e eu vou reduzir o preço aqui, para que eu possa explodir hoje em termos de venda nesse país, vamos supor, no Brasil. Lá para a Argentina, lá para outros lugares, eu vendo um pouquinho mais barato, aliás, vamos supor até um pouco mais caro, né? Daí, necessariamente, pessoal, isso é lícito. Não é lícito, pessoal. Não é lícito. Notem que o Marco Civil da Internet, inclusive, ele prevê que todo e qualquer dado pessoal coletado para esses fins, o Marco Civil da Internet, coletado para esses fins, caracteriza discriminação dos usuários consumidores.
E nós não discutimos isso. Por isso, pessoal, notem vocês a leitura integrada. Olha o ponto que nós chegamos, tá? As empresas, elas têm que se atentar, principalmente do comércio online. Nós vamos entender o que é comércio online, o que é legislação aplicável ao comércio online, tá? Nós temos um decreto de 2013. Só tudo isso é indispensável para entendermos quais contratos de comércio online nós podemos firmar, se é indispensável ou não, pessoal, dependendo do produto comercializado no comércio online. Esses produtos, eles têm muitas especificidades. Por vezes, o consumidor, ele nem sequer tem o direito de exercer o seu arrependimento, e por vezes pode ser que até mesmo aquele que fornece o produto, por outro lado, fica numa situação desguarnecida, porque vamos supor, um curso que eu forneça, pessoal, você já tem acesso. Eu, consumidor, eu, fornecedor, como que eu vou atender um direito de arrependimento? Aqui é mais a título de consideração, tá? E de informação. Como que eu, vamos supor, um outro ambiente, como que eu vou atender, por exemplo, até mesmo o direito de devolução do consumidor, sendo que ele já deve ter consumido o meu produto? Vocês viram um desequilíbrio nessa relação? Por vezes, será que num contrato de comércio eletrônico seria viável colocar uma cláusula penal? Vocês já ouviram falar de cláusula penal no sentido técnico, pessoal, mas assim, para aqueles que são de outras áreas, eu me refiro à cláusula penal no seguinte sentido: se alguém descumprir com algumas das condições contratuais, pode ser que seja feito um reequilíbrio contratual conflito com a finalidade de pelo menos uma das partes arcar com uma indenização. E essa indenização seria uma forma de se restabelecer esse equilíbrio contratual. Notem que no comércio eletrônico, pessoal, nós temos que analisar, portanto, qual a legislação aplicável? 2, o que é estabelecimento empresarial envolvendo um comércio eletrônico? Onde são mantidas, travadas as relações de consumo? 3, como que nós podemos elaborar um contrato no âmbito das relações de consumo, notadamente do comércio eletrônico? Notem ainda, pessoal, 4, como que nós podemos, de fato, compatibilizar a empresa, uma organização, com as mais diversas legislações e até mesmo encarregar o DPO, dependendo do contexto, a esse tratamento de dados, tá? Fiscalizar esse tratamento de dados. Notem vocês, pessoal, que até mesmo vou citar aqui a última condenação, e me permitam que eu falo isso respeitosamente, porque foi público, em 2019, do Facebook, pelo Cambridge Analytica, pessoal. Vocês ouviram falar dessa condenação? Sim. Aqui eu cito, pessoal, só a título de curiosidade, tá? Ó, vocês foram mais rápidos que eu, daí vocês viram, eu não vou falar o nome para não faltar aqui com a ética em relação à empresa, mas a empresa de geoblocking e geopricing envolvida nesses casos foi essa que vocês mencionaram no chat, né? Então, nós temos essas questões. A Josi, entendo que sim, mas o grau de risco pode variar. Professor, favor exemplificar, o Humberto. O Agostinho Rodrigues, isso acontece muito com os aposentados com créditos consignados, enganando e se aproveitando da vulnerabilidade deles.
Humberto, ó, só para eu exemplificar o seguinte, vamos imaginar fora das relações de consumo, tá? Fora das relações de consumo, vou até simplificar aqui. Pessoal, quem eu considero como vulnerável fora das relações de consumo? Eu considero, por exemplo, um idoso como vulnerável, eu considero uma criança ou adolescente como vulnerável, eu considero, pessoal, a mulher no contexto da violência doméstica e familiar. Por que eu considero esses grupos como sendo vulneráveis? Pessoal, porque nós temos um princípio na Constituição que é o princípio da isonomia. Parece complicado isso que eu vou falar para quem não é da área jurídica, mas nós temos uma premissa: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Por quê, pessoal? A isonomia, ela é prevista na Constituição, só que assim, na Constituição nós temos uma isonomia teórica. Por que teórica? Porque presume-se o seguinte: todos somos iguais perante a lei, tá? Agora, à medida que eu me aproximo da realidade fática, Humberto, a lei não assegura essa igualdade na realidade. A realidade ela é feita de desigualdades econômicas, de desigualdades políticas, de desigualdades sociais. Então, o Estado ele tem que ter um braço para que necessariamente essa igualdade ela seja mantida na prática, tá? Por exemplo, desigualdades de gênero, como a Márcia disse. Agora, à medida que eu levo isso, por exemplo, para as relações de consumo, a gente já liga até mesmo, né, assim, a uma certa suspeita. A gente tem uma certa suspeita. Por quê? Porque o consumidor, em sua excelência, ele é vulnerável. Ele é vulnerável. O consumidor, ele é vulnerável por sua excelência. E principalmente quando ele é levado para o mercado informacional, a internet. Notem que a internet, Humberto, já é complexa. Notem que o fato de se inserir na internet, mesmo aquele que tem uma habilidade tremenda na internet, uma hora ou outra não consegue acompanhar a evolução da tecnologia da informação, tá? Então, notem vocês que aquele que é titular de dados pessoais, aquele que é titular de dados pessoais, presume-se que ele é vulnerável de uma forma absoluta, tá? Então, você entendeu, Humberto, o que eu quis explicar? Tudo bem? Aqui é só para exemplificar para você. Só para exemplificar para você. Por favor, indique. Maravilha. Então, pessoal, notem. O que diz o artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Pessoal, pergunto, ao falarmos dessa questão da igualdade, a igualdade, pessoal, ela está prevista nesse artigo 1º da LGPD? Sim, está prevista no artigo 1º da LGPD. Se a gente for avaliar, pessoal, notem o que diz o final desse artigo 1º. Nós temos que ter um equilíbrio entre a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
Ao falarmos disso tudo, pessoal, o que eu estou querendo dizer? Notem vocês, de um lado, nós temos o poder econômico. De um lado, nós temos a evolução tecnológica. Essa evolução tecnológica ao longo do tempo já comprovou de uma vez por todas que aquele que se encontra fragilizado não consegue acompanhar as informações, não consegue ter acessos, não consegue manifestar o seu desejo de acompanhar o fluxo de tratamento dos dados pessoais. Então, para que aqui exista um equilíbrio, o que a LGPD se propõe a fazer? Em reequilibrar esse processo. A LGPD reconhece, olha, como uma forma de reequilibrar esse processo ante o poder econômico, ante a evolução tecnológica, eu vou conferir aqui uma autodeterminação informativa ao usuário. Por que a autodeterminação? Pessoal, e aqui eu trago um jurista argentino que é chamado de Cifuentes, tá? Professor argentino que é o Cifuentes. Pessoal, todo aquele que for estudar direito constitucional, e notem, pessoal, que eu falo isso numa perspectiva interdisciplinar, tá? Notem que o Cifuentes, ele alega o seguinte, olha, não adianta eu falar que proteção de dados pessoais, autodeterminação informativa é privacidade, é intimidade, é honra. Pessoal, por quê? Porque é o seguinte, olha, o que significa necessariamente a intimidade? Significa, pessoal, que aconteceu um fato pretérito a um fato passado, ou até mesmo algo que diga respeito à minha religião, ou até mesmo, vamos supor, uma questão de orientação sexual de outra pessoa, ou até mesmo uma convicção filosófica, sendo que essa pessoa não quer compartilhar com ninguém, tampouco no meio da família, no seio familiar. Notem, pessoal, que intimidade não é dado pessoal. Por quê? Pessoal, porque primeiro, a intimidade significa algo que ficou no passado. 2, significa algo que a pessoa não deseja compartilhar com ninguém. Dado pessoal significa que ele tem, pessoal, notem vocês, vamos dizer assim, um status no passado e que, dependendo do contexto, esse dado ele pode ser novamente utilizado e adquirir uma dinâmica no presente. Então, o dado pessoal, notem vocês, ele tem uma outra roupagem. O dado pessoal ainda, ele pode ser compartilhado ou não de acordo com a autodeterminação informativa. Notem que isto também não se confunde com privacidade, com vida privada. Porque vida privada, por exemplo, é algo que eu discuti lá num clube, tem uma história lá do clube, e que terceiros venham a saber. E eu compartilho tudo isso. Só que privacidade, pessoal, também é um fato pretérito, que já aconteceu. Um dado não ostenta essa condição, um dado pessoal. Por isso, pessoal, que pela experiência nesses últimos tempos, o Cifuentes ele fala, olha, eu identifico nos dados pessoais características próprias de um direito personalíssimo. O titular de dados pessoais, ele tem o direito inalienável, imprescritível, irrenunciável à sua proteção. E como nós não vamos prever isso em lei? Pessoal, sabe por que eu estou perguntando isso? Porque é o seguinte, como que a empresa está
adaptando a LGPD internamente, no regimento interno, tendo em vista esse sentido e alcance de dado pessoal. 2, tendo em vista esse sentido e alcance da autodeterminação informativa. Né? Terceiro, tendo em vista a forma como esses dados serão utilizados no comércio eletrônico. Tá? E quarto, será que a responsabilidade administrativa por meio de multas, pessoal, é o suficiente para compensar ao titular de dados uma reparação do dano à altura? Porque nós estamos falando de direitos personalíssimos. Notem onde nós chegamos. Notem que nós estamos falando de vulnerabilidade de direitos personalíssimos. A LGPD ela tem que se aprofundar ainda mais nesses temas, tá? Então, pessoal, isso tudo foi só uma introdução, tá? Isso tudo foi só uma introdução. Tratamento de dados pessoais, notem vocês, nós já sabemos, mas de acordo com o artigo 5º, inciso 10, consiste em toda operação da LGPD realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, enfim, tudo envolvendo um fluxo dos dados pessoais, tá? Notem que o usuário, pessoal, ele tem direito ao controle do fluxo dos seus dados pessoais, tá? Dados pessoais, nós já sabemos que tem um critério identificador de certa pessoa e que designa, pessoal, a sua personalidade, tá? Agora, notem vocês que a gente já sabe também do conceito, tá? Do conceito de dados sensíveis, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? A LGPD, ela se preocupa com o tratamento de dados de pessoas jurídicas? Pessoal, notem vocês, a LGPD, ela se preocupa com o tratamento de dados de pessoas jurídicas? Eu não sei se eu tinha falado isso na minha primeira aula, pessoal. Eu falei isso para vocês, sobre esse tópico na minha primeira aula, sim ou não? Eu havia falado para vocês? Só me lembrem aqui, por gentileza, tá? Só para que eu possa, de fato, tá. Então, só para recapitularmos, notem, pessoal, que para as pessoas jurídicas, a LGPD, ela necessariamente não tem um alcance para a proteção, ela não protege os dados de pessoas jurídicas, tá? Notem vocês, pessoal, que ela não abrange os dados de pessoa jurídica, ou seja, não envolve documentos sigilosos confidenciais, segredos de negócio, planos estratégicos, algoritmos, tampouco fórmulas, tá? Mas conforme eu já havia dito para vocês, nós temos legislações específicas que tratam da proteção desses documentos, a Lei de Propriedade Industrial, Lei de Direitos Autorais, Lei do Software, tá? Deixa eu até avançar aqui num ponto, tá? Nós já estudamos que são dados estruturais, dados pessoais estruturais e dados pessoais não estruturados, tá? O próprio professor Cláudio, ele falou hoje pela manhã. Deixa eu ir diretamente aqui para essa questão. Bom, que nos interessa. Daí, notem vocês, pessoal, nós já fizemos uma introdução aqui da vulnerabilidade, dos direitos afetos aos dados pessoais e à autodeterminação informativa, da LGPD,
falei um pouquinho da LGPD. Agora, notem vocês, pessoal, que nós temos necessariamente o artigo 4º, inciso 1, do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 4º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor prevê a vulnerabilidade do consumidor como sendo um dos princípios da política nacional das relações de consumo, né? Notem vocês, pessoal, o que diz: a política nacional das relações de consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores. E, pessoal, neste artigo aqui, notem que quando nós vamos firmar um contrato no âmbito das relações de consumo, e isso também se estende ao comércio eletrônico via internet, notem que alguns princípios devem ser observados. E a gente vai chegar em quais princípios devem ser observados, tanto da LGPD como do Código de Defesa do Consumidor. Por ora, um dos princípios que devem ser observados está previsto aqui, ó, o princípio da transparência. Um princípio ou até mesmo o dever da transparência, tá? Isto por parte do fornecedor, tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Aqui pressupõe, pessoal, uma assimetria do consumidor em relação ao mercado de consumo. Por que eu falo de assimetria com base na transparência? Porque notem, pessoal, que uma das obrigações ou deveres do empresário é no sentido de informar o consumidor acerca do uso do ambiente digital onde é comercializado o produto. 2, os detalhes do produto que o fornecedor comercializa ou expõe à venda, tá? E notem que para que necessariamente seja respeitada a vulnerabilidade do consumidor, o fornecedor ele deve velar por essa transparência. Ele deve exercer plenamente o seu dever de transparência, informando o consumidor, já que, de acordo com o Código de Defesa, notem que o consumidor ele é vulnerável, tá? Daí, notem vocês, tá? Só para a gente avançar aqui. E daí, pessoal, quais tipos de vulnerabilidade nós temos no Código de Defesa do Consumidor, né? Quais tipos de vulnerabilidade nós temos na perspectiva do Código de Defesa do Consumidor? Ainda eu não falei das vulnerabilidades, os tipos de vulnerabilidade no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados. Só no âmbito das relações de consumo, Lei 8.078 de 90, notem, pessoal, que nós temos uma vulnerabilidade técnica, uma vulnerabilidade jurídica, uma vulnerabilidade fática e uma vulnerabilidade informacional, tá? Notem, pessoal, que aqui eu trago, né, para vocês o conceito de vulnerabilidade técnica. Pessoal, em que consiste a vulnerabilidade técnica? Significa que o consumidor, em certas situações, ele não tem informações técnicas suficientes sobre o produto ou serviço. A vulnerabilidade técnica significa que o consumidor não tem, em certas situações, informações técnicas acerca do produto ou serviço. Por outro lado, nós temos a vulnerabilidade jurídica, pessoal. A vulnerabilidade jurídica significa que o consumidor, também em certas situações,
não tem o conhecimento acerca dos seus direitos e deveres no âmbito das relações de consumo. Significa que o consumidor, em certas situações, não tem o conhecimento acerca dos seus direitos e deveres no âmbito das relações de consumo, tá? Há também, pessoal, uma vulnerabilidade fática. Porque uma coisa, pessoal, notem vocês, é falarmos de um consumidor já adulto, né, na plenitude da sua rigidez, da sua integridade psicológica, da sua maturidade, ele consegue discernir os seus direitos e deveres, ele consegue, principalmente, tomar conhecimento dos produtos, em geral, que são comercializados, desde que o fornecedor forneça as informações suficientes. Só que imaginem vocês, pessoal, uma criança, um idoso, um analfabeto no mercado, nas relações de consumo, pessoal. Notem que há uma vulnerabilidade fática. Determinadas pessoas, no âmbito das relações de consumo, têm uma fragilidade ainda maior. Se não bastasse se não bastasse já serem vulneráveis, notem que elas tornam-se ainda mais vulneráveis no âmbito das relações de consumo. Eu me refiro, pessoal, por exemplo, em situações concretas, às propagandas feitas às crianças e adolescentes. E, pessoal, pergunto, como um dado pessoal de uma criança poderá ser utilizado por uma empresa, principalmente no comércio eletrônico? O que vocês acham, pessoal? Qual a solução para isso? Vocês acham que a LGPD chegou a tratar desse tema com relação aos direitos da criança no comércio eletrônico, ou um idoso, um analfabeto, uma criança, eles têm representantes legais, tá? Nesse caso, o representante legal de uma criança, pessoal, obviamente, são os pais ou responsáveis. Agora, vamos imaginar, Ana, que se nem sequer os pais ou responsáveis conseguissem identificar, por exemplo, essa situação, por exemplo, informações suficientes sobre o produto ou serviço. Como que fica também essa situação? Basta analisarmos o consentimento do pai ou responsável, né? Notem que nós temos várias questões, pessoal, complicadas ao falarmos do consumidor, que é a criança, idoso ou até mesmo o analfabeto, né? A gente vai chegar aqui uma análise, pessoal, própria da LGPD, que eu vou trazer até mesmo sobre a vulnerabilidade infantil no ambiente virtual e sua relação com a publicidade. Aqui eu sugiro, pessoal, notem vocês, tem casos, Ana, que o pai ou a mãe, eles consentem para determinada informação. Só que a internet, pessoal, tem uma escala tão ampla que o consentimento é destinado para tal finalidade, só que o uso do dado, ele se expande. E como lidar com isso? Notem que tem até um estudo aqui, a publicidade e a criança frente aos avanços tecnológicos. O caso dos YouTubers mirins, tá? Então, nós temos essas questões importantes. E notem, pessoal, que é indispensável aqui uma reanálise de uma melhor forma, né, sobre a proteção da criança no âmbito não só da LGPD, mas das relações de consumo, tá? Até porque grande parte do comércio eletrônico, pessoal, é destinado às crianças, né? Nós temos ainda, pessoal, vulnerabilidade informacional. A vulnerabilidade informacional, pessoal, notem vocês, significa
que o próprio consumidor ele se situa num polo passivo, ele se sujeita passivamente às relações de consumo e não tem plenas condições de discernir ou conferir sobre a veracidade de um produto, principalmente porque ele é alvo do marketing digital, tá? Então, notem vocês, pessoal, no marketing digital, notem que nós temos que analisar também algumas questões afetas ao Código de Defesa do Consumidor, tá? Notem que, à medida que nós temos aqui um marketing digital, nós temos uma vulnerabilidade informacional, tá? De que modo que nós tivemos, pessoal, recentemente, não recentemente, mas já há um tempo, que uma empresa, pessoal, ela falou que o carro dela tinha a mesma qualidade que um carro de uma outra marca. Pessoal, notem que houve discussões até mesmo sobre propaganda abusiva, tá? Porque notem que o consumidor que teve acesso a essa propaganda, ele está situado numa vulnerabilidade informacional, tá? Ele não consegue verificar em determinados momentos se aquela propaganda ela contém informações verídicas ou não sobre certo produto ou serviço. Se eu não pilotei o outro carro, se eu não fiz o outro test drive, por exemplo, do outro carro importado, daí eu vou na concessionária, faço o test drive somente daquele carro do qual eu tenho condições de comprar. Eu falo, nossa, excelente esse carro. Olha, eu não dirigi o outro importado, mas olha, esse daqui deve ser tão bom quanto. Pessoal, notem que isso parece que é normal, mas não é, né? Por meio de uma estratégia de mercado, principalmente por meio de uma estratégia de marketing, o fornecedor ele consegue angariar um maior número de consumidores, tá? Isso é estratégia de mercado e também uma estratégia, pessoal, financeira, né? Então, pessoal, notem vocês que nós temos essas questões, tá? Importantes. Até então, só analisando as questões da vulnerabilidade técnica. Aqui, Ariadne, pois não, você tem alguma dúvida? Tá? Vamos lá. Tá, aqui tá saindo só vírgula aqui. Daí, pessoal, notem vocês. É indispensável, portanto, pessoal, que a gente pense, né, sobre essa questão da vulnerabilidade no âmbito também das relações de consumo. E notem, pessoal, que essa vulnerabilidade ela se acentua ainda mais quando nós falamos da desterritorialização e até mesmo, pessoal, de um caráter atemporal das relações de consumo. O comércio eletrônico ele tem essas características, tá? Por quê, pessoal? Notem que o comércio eletrônico ele é diferente de um comércio, tudo bem, aliás, sem problema. Ele é diferente de um comércio físico, para que vocês tenham uma ideia, um comércio offline. No comércio offline, nós sabemos, pessoal, vamos supor que eu tenha sido necessariamente violado no âmbito das minhas relações de consumo. Pessoal, se eu vou ajuizar uma ação, eu já sei que isso no comércio offline, eu já sei que necessariamente o fornecedor tem um estabelecimento em determinado local, eu já sei quando foi firmada a relação de consumo e quando eu terminei de utilizar, por exemplo, aquele produto, ou eu cheguei a contar com as prestações de serviço.
eu já sei os mecanismos judiciais que eu vou poder utilizar. Pessoal, o comércio eletrônico, notem que ele traz tudo isso de uma forma ainda mais difícil, porque notem vocês, se alguém for violado hoje no comércio eletrônico, pessoal, se não bastasse a vulnerabilidade, eu falo para vocês, olha, a quem vocês vão reclamar? 2, se vocês não tiverem o pleno atendimento dos seus direitos no plano das relações de consumo, enquanto consumidores, como que vocês vão ajuizar uma ação, sendo que vocês desconhecem até mesmo onde está sediado ou situado o estabelecimento? Tá? Então, notem, pessoal, que hoje em dia há entendimentos mais sólidos para a regulamentação do comércio eletrônico, principalmente do direito ao arrependimento, que nós vamos tratar aqui no respectivo decreto de 2013, a tutela judicial cabível. Só que ainda assim, pessoal, nós temos uma proteção jurídica que não é plena ainda nesse setor. Nós temos que evoluir ainda mais, tá? Notem-vos, pessoal, portanto, né, essa disponibilização, até mesmo, tá, de informações pelo mantenedor do site ao consumidor, tá? Eu tomo a liberdade, pessoal, notem vocês, compete ao mantenedor do site disponibilizar ao usuário informações sobre as características de seu serviço ou produto, garantindo-lhe expectativas de segurança e confiança. Essa questão da segurança, né, é muito importante no âmbito das relações de consumo. Por exemplo, o Marco Civil da Internet, disciplina que compete aos provedores informar de forma clara. Pessoal, estou falando do Marco Civil, hein? Os provedores, as medidas e os procedimentos de segurança, atendendo a padrões definidos em regulamento. Nesse caso, Ana, por exemplo, se tem um site também que é destinado, seja destinado a criança, informações muito bem detalhadas devem ser colocadas lá. Mas tome cuidado também com esses detalhes, porque esses detalhes podem prejudicar o conhecimento e a inteligibilidade da outra parte. Informações detalhadas vão depender do tipo de pessoa, do tipo de destinatário para o qual elas são destinadas. Elas são dirigidas, tá? Tudo depende da outra parte. Como que eu posso, em linhas gerais, atingir de uma forma clara, em termos de informação, a outra parte com relação à qualidade do meu produto, como o site vai ser utilizado, como que eu vou colher o consentimento, até mesmo acerca do uso do dado, como que eu vou fazer, por exemplo, essa operação financeira, alguém vai me pagar, vou fazer uma transação eletrônica, como que eu vou receber esse dinheiro, como que alguém terá direito de reclamar do meu produto ou serviço, foi aí que passaram a surgir os chamados saques, pessoal, tá? O serviço de atendimento ao cliente. Como que eu vou exercer esse direito de arrependimento, tá? Então, tudo isso é importante. E, pessoal, notem que não basta só o Marco Civil. O Marco Civil, pessoal, da internet, ele tem um decreto, ele tem uma regulamentação. Esse decreto, pessoal, ele regulamenta em seus artigos 13 e 16 as medidas e os procedimentos de segurança a serem observados pelos provedores no comércio eletrônico. Tudo bem? Então, notem que tudo isso é importante quando nós falamos de internet, tá? Enfim, então, pessoal, deixa eu até passar aqui, vocês viram que tem muitos slides, tudo isso sobre hipervulnerabilidade, que eu já expliquei para vocês, tá? Vocês desculpem até mesmo pela apresentação, que eu vou pulando alguns slides, mas é só para otimizarmos o nosso tempo, que
foi mais uma forma de melhor adaptarmos essas questões, né? E daí, pessoal, notem vocês, né? Afinal de contas, o que é o comércio eletrônico? Pessoal, aqui eu sugiro até mesmo o estudo e o entendimento do Tiago Ferreira Neves, tá, pessoal? O Tiago Ferreira Neves, ele trata do comércio eletrônico e o direito do consumidor. Pessoal, antes de falarmos desse conceito, eu gostaria até mesmo de tratar com vocês aqui de uma profundidade, com profundidade, sobre o conceito de comércio eletrônico, tá? E principalmente, vamos supor, como lidar com o comércio eletrônico realizado, pessoal, em vários países. Porque uma coisa é o comércio eletrônico realizado aqui no Brasil, e a gente sabe dos nossos direitos aqui. Outra coisa, pessoal, diz respeito ao comércio eletrônico realizado entre o Brasil e outros países. Será que nós temos leis próprias para isso? E outra, se a empresa ela vai comercializar produtos e serviços, é uma empresa brasileira, ela vai comercializá-los no outro país? Porque hoje, pessoal, a gente tem até mesmo a internet como um mecanismo para tanto, muitas empresas se utilizam da internet, nós temos cada vez mais uma escassez dos estabelecimentos físicos. Como que nós podemos falar, pessoal, que uma empresa ela está em conformidade em termos, pessoal, de compliance digital com as políticas de outros países? De que forma que vocês, por exemplo, poderiam sugerir, né, uma compatibilidade? Olha, eu tenho uma empresa que se dedica ao comércio eletrônico daqui. Se alguém ficar interessado lá no estrangeiro com relação ao meu produto, eu vou vender? De que forma que eu vou necessariamente respeitar a lei de outro país? Pessoal, e aí, como que vocês analisariam essa situação? E outra, em caso de litígio, de discordância, pessoal, como que vocês solucionariam essa questão? Nós aplicaríamos a lei do estrangeiro ou aplicaríamos, por exemplo, a lei brasileira? E aí, pessoal, como é que fica? Antes de analisarmos tudo isso, pessoal, notem que o comércio eletrônico, também chamado de electronic commerce ou e-commerce, ele possui um sentido amplo, tá? Pessoal, o que é o comércio eletrônico, tá? Pessoal, é a prestação de serviços, compra e venda de produtos, licenciamento de bens intangíveis, entre outras atividades no ambiente virtual. Então, repito, pessoal, propondo o conceito, é a prestação de serviços, compra e venda de produtos, licenciamento de bens intangíveis, entre outras atividades realizadas no ambiente virtual. Então, notem, pessoal, que nós temos várias formas de se realizar o comércio eletrônico. O comércio eletrônico, ele não é uma novidade. O comércio eletrônico, ele pode ser realizado via internet, via fax, via ATM, que é caixa eletrônico, Matin, entre outros. Tá? Notem que as transações feitas via comércio eletrônico, elas não são distintas em relação às transações tradicionais realizadas presencialmente, tá? Não são distintas, tá? Mas notem que ainda assim, pessoal, nós temos uma resistência dos consumidores em se valer do comércio eletrônico, do telemarketing, tá? Por quê, pessoal? Notem que os consumidores, eles têm receio de utilizar o cartão de crédito em determinado ambiente digital. Quem tem coragem, pessoal, de disponibilizar todos os dados do cartão de crédito em toda e qualquer loja virtual? E quem pode afirmar categoricamente que esses dados são submetidos de uma forma
ampla, plena a uma segurança da informação. Então, o que nós temos, em verdade, pessoal, é uma insegurança ainda. Daí, notem vocês, pessoal, que em nível mundial, nós temos a United Nations Commission on International Trade Law. Pessoal, é a UNCITRAL. Pessoal, a lei modelo da Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional é uma diretriz que passou a ser seguida pelos mais diversos países para lidar com o comércio eletrônico. Hoje nós discutimos, pessoal, até mesmo sobre a possibilidade de arbitragem no comércio eletrônico transfronteiriço, no comércio eletrônico internacional. Tá? Nós temos essa lei modelo da UNCITRAL, e notem vocês também, pessoal, que recentes alterações foram feitas no Código de Processo Civil e na lei da arbitragem, para viabilizar essa arbitragem internacional. Tá? Notem o que diz, pessoal, o artigo 1º da lei da UNCITRAL sobre comércio eletrônico. O comércio eletrônico abrange qualquer tipo de informação na forma de mensagem de dados usada no contexto de atividades comerciais. Né? Então, pessoal, notem que hoje em dia, segundo Patrícia Peck, nós temos o comércio online tradicional, que é o e-commerce, o comércio via mobile e-commerce, o comércio por mídia social, que é o S-commerce, temos o comércio por meio de TV digital ou interativa, que é o TV Commerce, e temos o comércio por meio da chamada internet das coisas, Think Commerce. Vários modelos de comércio eletrônico, pessoal. Não é só comércio via internet. A empresa, ela tem que selecionar um comércio que ela vai atuar, se é um comércio, por exemplo, de entretenimento, de TV digital interativa, pessoal. Um comércio por meio da internet das coisas, um comércio via mobile phone, m-commerce. Qual atividade ela vai atuar, o tipo de comércio, e aí sim padronizar a sua organização de acordo com a LGPD e as legislações pertinentes, tá? Só que notem vocês, pessoal, que como que a gente faz para definir se uma atividade, se uma relação de consumo é caracterizada como comércio eletrônico? Pessoal, notem, uma atividade será caracterizada como comércio eletrônico se a relação for travada por meio de transmissão eletrônica de dados. Então, pessoal, notem vocês que a transmissão eletrônica de dados, as relações de consumo travadas por meio de uma transmissão eletrônica de dados, que caracterizará, que configurará o comércio eletrônico. Notem, pessoal, que uma transmissão eletrônica de dados significa um estabelecimento virtual. Hoje em dia, pessoal, notem que, distanciando-se daquele conceito de estabelecimento empresarial físico, que é indispensável para o exercício da atividade empresarial, nós temos hoje em dia o que nós denominamos de estabelecimento virtual, ou seja, é o espaço em que há a comercialização de um bem material ou imaterial, físico ou virtual. Tudo bem? Então, pessoal, notem que tudo isso, tá? Tudo isso é importantíssimo.
para que vocês entendam, tá? E notem vocês, pessoal, eu convido até mesmo a todos, tá? Vamos imaginar, pessoal, que, voltando naquele caso, e daí eu trago para vocês até mesmo uma decisão importante, né? Vamos imaginar, pessoal, que envolva essa discórdia na área jurídica, né? Esse litígio na área jurídica, de um contrato que foi firmado em outro país, só que daí vamos imaginar que houve a violação das relações de consumo aqui no Brasil. Pessoal, eu pergunto, qual lei nós devemos aplicar? Já que nós estamos falando disso tudo, pessoal, as empresas precisam estar preparadas para esse comércio eletrônico, se exercerem comércio eletrônico. Pessoal, qual lei irá reger necessariamente esse litígio? Onde nós vamos discutir o contrato? E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos aguardar aqui o pronunciamento de todos. E aí, pessoal? Vamos ver aqui. E aí? Pessoal, vamos lá. Se der para vocês se manifestarem. E aí, pessoal? Notem, pessoal, que nós temos na LINDB a Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nós temos, pessoal, questões importantíssimas, tá? Nós temos questões importantíssimas. Notem vocês, pessoal, que a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela trata dessas questões, pessoal, de aplicação das leis, tá? Principalmente em termos de matéria contratual. Notem, pessoal, que se envolver a discussão de alguma causa nesse sentido, houver a violação de algum direito do consumidor, nós, segundo a LINDB, pessoal, deveremos aplicar a lei estrangeira, o foro estrangeiro para a solução dos casos, tá? Então, é exatamente, pessoal, dependendo do contexto, a lei de origem do lugar da compra. Então, pessoal, notem que isso deve ser observado, no contrato a ser formulado, tá? Isso deve ser observado no contrato a ser formulado. 2, se possível, pessoal, que seja lançado no próprio site do fornecedor. Por que, pessoal, no próprio site do fornecedor? Porque necessariamente, pessoal, notem vocês que o consumidor, ele já fica ciente sobre as condições em que ele está comprando, adquirindo o produto ou serviço, tá? Então, pessoal, esse é o comércio eletrônico, uma perspectiva jurídica, mas que não deixa de envolver também aí essa compatibilização da LGPD com a organização empresarial para o comércio eletrônico internacional, né? Para o comércio eletrônico internacional. Ocorre, pessoal, que nós temos 2 tipos de comércio eletrônico. Quando eu falo 2 tipos de comércio eletrônico, pessoal, nós temos o comércio eletrônico B2B e o comércio eletrônico B2C. Pessoal, o comércio eletrônico B2B é business to business, né? Pessoal, o que é o comércio eletrônico business to business? São relações comerciais entre as empresas. E para esse tipo de comércio eletrônico, pessoal, de relações comerciais entre as empresas, envolvendo a comercialização de produtos e serviços entre produtores, fabricantes, fornecedores e importadores, sem a participação direta do consumidor final, nós não aplicamos as relações de consumo. E notem vocês, há discussões aqui
se seria aplicável ou não a LGPD, porque aqui nós temos como protagonistas pessoas jurídicas, né? Então, como nós aplicaríamos a LGPD? Vocês pensariam, olha, a minha empresa, ela também comercializa eletronicamente produtos, eu sou produtor necessariamente, o outro é o fabricante, o outro é o fornecedor e o outro é o importador. Tem toda uma rede e nós comercializamos eletronicamente os produtos. Pessoal, como que a empresa ela vai lidar com a LGPD nesse contexto? Né? Porque pode ser que alguns dados, pessoal, à primeira vista, não sejam objeto alcance da LGPD. Agora, pode ser que alguns dados constantes de e-mails envolvendo um pedido de um consumidor, que daí esse pedido ele é feito a partir até mesmo do fornecedor ao fabricante, ele é compartilhado. Como que fica tudo isso? Tá? Como é que fica tudo isso? Agora, notem vocês, pessoal, nós temos uma outra modalidade de comércio, acredito que se aplique responsabilidade civil da lei geral, caso haja prejuízo aos danos da empresa. Daí, Isabela, eu também sou favorável à aplicação da responsabilidade civil da lei geral, porque daí envolve até mesmo, pessoal, eu sou da área do direito penal, mas e penal econômico, compliance, mas também do consumidor, que eu lido com essa interdisciplinariedade no meu dia a dia, nos contratos em geral. Notem que nós temos, pessoal, a teoria objetiva ou a teoria do risco, que envolve também as relações de consumo, tá, pessoal? Isso é importante. E daí o que prevaleceria, Isabela, notem vocês, seria, dependendo do contexto, nós afastaríamos um pouquinho dessas teorias do risco próprias do direito consumerista e entraríamos na questão da teoria da responsabilidade civil em geral, né? Com a possibilidade de ressarcimento do dano, com a ação de regresso, tá? Parece, pessoal, me permitam, para colegas de outra área, de outras áreas, parece que, assim, eu estou falando muito de juridiquês, mas para a área jurídica, o comércio eletrônico, tudo isso é muito importante. Logo mais eu vou fazer a junção da LGPD com o CDC. Agora, notem vocês, pessoal, nós temos ainda uma outra modalidade de comércio, que é a B2C, comércio eletrônico. É Business to Consumer. Pessoal, notem que para essa modalidade se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Se aplica o Código de Defesa do Consumidor, as regras do direito comercial, e se aplica também, pessoal, o decreto específico do comércio eletrônico, que é o decreto 7.962 de 2013. O decreto 7.962 de 2013. O decreto 7.962 de 2013. Deixa eu até colocar aqui para vocês, pessoal. Eu tenho tudo separadinho aqui nos meus documentos, tá? É esse decreto que regulamenta o comércio eletrônico, tá? O comércio eletrônico em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor, né? E daí, pessoal, notem que quais artigos eu destaco do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, no contexto do comércio eletrônico. Pessoal, eu destaco o artigo 6º, o artigo 6º da Lei 8.078 de 90, tá? O artigo 6º, pessoal, da Lei 8.078 de 90, do Código de Defesa do Consumidor, ele prevê os direitos básicos do consumidor. Então, pessoal, uma empresa, hoje em dia, que vai justamente compatibilizar suas políticas com a legislação no âmbito das relações de consumo e da proteção dos dados pessoais,
deve observar o artigo 6º da Lei 8.078 de 90 e, pessoal, o ponto de encontro do CDC com a LGPD é o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. É o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. Por quê, pessoal? Notem o que dispõe esse artigo, tá? Dispõe sobre os bancos de dados e cadastros do consumidor, garantindo-lhe o acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Então, pessoal, o artigo 43, ele é aplicado tanto ao comércio offline como ao comércio online, tá? E ele serve de ponto de interseção entre o CDC e a LGPD. E notem, pessoal, também complementa tudo isso o decreto que eu acabei de falar para vocês, o decreto 7.962. Pessoal, esse decreto que não alterou o CDC, mas apenas o complementou, notem que ele inovou nos seguintes temas. 1. Compete ao fornecedor no comércio eletrônico fornecer informações claras a respeito do produto e serviço do próprio fornecedor. 2. Atendimento facilitado ao consumidor. E 3. Respeito ao direito de arrependimento. Tá? Respeito de direito ao arrependimento. Pessoal, vamos supor o seguinte: eu desrespeitei o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, em conjunto com a Lei Geral de Proteção de Dados. Pergunto, pessoal, há crimes? Porque se eu sou a organização, eu estou compatibilizando minhas políticas com a LGPD e o CDC. Pessoal, notem vocês, se eu sou uma organização, um fornecedor, né? Uma pessoa jurídica na qualidade de fornecedor, fornece produtos e serviços. Daí, notem vocês, pessoal, desrespeitei as relações de consumo, mas desrespeitei de que forma? Há crimes. Há crime, pessoal, pelo desrespeito àquele banco de dados e cadastros do consumidor, ou seja, violar o acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais de consumo arquivados sobre eles? Sim, pessoal. Notem vocês que tudo isso pode configurar os crimes previstos no artigo 69, 71, 72 e 73, todos do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, nós temos todos esses crimes que podem estar configurados, com destaque para o crime do artigo 73. Pessoal, em que consiste o crime do artigo 73? E aqui é uma interseção entre o CDC e a LGPD. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata. Notem que será combinada uma pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Pessoal, notem que agora eu trago aqui rapidamente, tá? O decreto, deixa eu atingir aqui. Está dando para acompanhar, pessoal? Nós já estamos terminando, não quero avançar. Notem que eu passo aqui algumas considerações, tá?
mais de momento, tá? Porque senão eu traria aqui um caso prático para a gente analisar tudo certinho, mas não tem problema, né? Então, pessoal, deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês, tá? O que eu destaco do CDC, pessoal? Artigo 30. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integrar o contrato que vier a ser celebrado, sendo que essa condição também se estende ao comércio eletrônico praticado por meio da internet, pessoal. Então, pessoal, notem que tudo isso deve ser previsto também no contrato a ser travado, firmado, com os consumidores de uma forma geral, tá? Deixa eu só verificar aqui um ponto. Vou passar aqui. Enfim, daí, pessoal, o que mais eu destaco do CDC? Artigo 31, pessoal. Artigo 31, da oferta. Me permitam que aqui, pessoal, uma previsão que eu trouxe, uma previsão do artigo, tá? A oferta deve ser correta, clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa, devendo conter informações sobre as características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Essa condição também se estende ao comércio eletrônico. E notem, pessoal, que as informações que eu acabei de ler, elas devem ser ainda mais observadas quando nós estivermos diante de produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, tá? E notem que há de se ter o registro das informações que eu falei para vocês de forma correta, clara e precisa, diz o artigo 31, parágrafo único do CDC, de forma indelével, que não dê para apagar, né? Que não dê para apagar. Então, nós temos essas questões importantes a serem seguidas, tá? Deixa eu passar aqui. Notem vocês, pessoal, se envolver, pessoal, ofensa a qualquer um daqueles deveres que eu falei para vocês, se nós tivermos informações incompletas, contraditórias ou obscuras, pessoal, notem vocês que, se for o caso de informações incompletas, contraditórias ou obscuras, de acordo com o artigo 47 do CDC, pessoal, a norma deverá ser, ou a cláusula contratual, deverá ser aplicada de forma mais favorável ao consumidor. Tá? Então, pessoal, notem que não adianta a empresa se valer de informações incompletas, contraditórias, obscuras. Vamos supor que hoje em dia uma empresa se valha no comércio eletrônico de até mesmo cláusulas contratuais obscuras com relação à proteção de dados pessoais. Não tenham dúvidas, pessoal, de que o titular de dados ele é um vulnerável. E a cláusula contratual será interpretada ainda mais ao seu favor. É um liame, pessoal, entre o CDC e a LGPD, né? E a LGPD. Notem ainda, pessoal, informações inverídicas divulgadas em website, né? Em website. Pessoal, vamos supor que informações inverídicas sejam divulgadas via website. Pessoal, isso caracteriza, à luz do CDC, o que nós chamamos de vício do produto ou do serviço. O vício do produto, ele é previsto no artigo 18 do CDC. O vício do serviço, ele é previsto no artigo 20, tá? E notem, pessoal, que o consumidor, ele tem o direito de exercer as seguintes faculdades, os direitos: substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, desfazimento do negócio com a devolução do preço pago, cujo valor será monetariamente atualizado sem prejuízo de perdas e danos,
e abatimento proporcional do preço. E abatimento proporcional do preço, né? Notem, pessoal, que nada impede que as partes façam uma convenção, um acordo para a redução ou até mesmo a ampliação do prazo, tá? Do prazo, pessoal, eu me refiro àquela cláusula do prazo, justamente assim, para falar, olha, no que diz respeito a um vício do produto, eu sou consumidor, eu peço ao fornecedor, olha, você poderia então, diante dessas circunstâncias extremas, me restituir, por exemplo, entregar para mim um novo produto dentro do prazo, de um prazo mais elástico, se o consumidor assim compactuar, tá? Então nós temos, pessoal, possibilidades de acordo, tá? Enfim, aqui são mais questões do Código de Defesa do Consumidor. Vocês estão vendo que nós temos várias questões aqui, mas eu vou direto a algumas questões que eu quero falar do decreto para vocês. Só deixa eu achar aqui, só deixe-me achar o decreto, tá? Aqui, provedor de acesso à internet. Isso é importante também, pessoal. Deixa eu falar para vocês, né? Pessoal, vamos supor que uma propaganda sobre certa empresa, um produto de certa empresa, tenha sido veiculado numa propaganda, né? Pela internet. Pessoal, o provedor de conexão, não o provedor de conexão, mas vamos supor, o provedor de internet, ele poderá ser, pessoal, responsabilizado por um vício do produto daquele fornecedor. Pessoal, vamos supor, né? Eu fecho, por exemplo, um determinado site. Olha, você patrocina esse produto para mim? O site vai lá e patrocina, pessoal. E daí, quando eu vejo o produto é colocado no mercado, e daí necessariamente, pessoal, o produto ele apresenta um vício. Pessoal, notem vocês, aquele que veiculou a propaganda poderá ser responsabilizado, a exemplo de uma emissora de rádio, televisão, o provedor, de uma forma geral? Pessoal, não poderá, tá? Por quê, pessoal? Porque aquele que veiculou a propaganda não tem um vínculo com o produto ou serviço. Ele não é fornecedor, tampouco produtor. Esse é o entendimento, pessoal, do Superior Tribunal de Justiça da quarta turma no RESP, no recurso especial 115/72 de 28, sob a relatoria do ministro Aldir Passarinho Júnior, julgado em 2011, mas assim prevalece, tá? Deixa eu até avançar aqui, tentar achar aqui, ó, o decreto. Pessoal, eu destaco o decreto, tá? Esse decreto, pessoal, foi de iniciativa do presidente da República, né? E como eu havia dito para vocês, é um decreto especialmente voltado ao comércio eletrônico. Ele trata que são indispensáveis informações claras a respeito do produto, serviço do fornecedor, atendimento facilitado ao consumidor e respeito ao direito de arrependimento, né? Pessoal, esse decreto, ele dispõe que, no âmbito do comércio eletrônico, notem que o comércio eletrônico ele deve ser norteado pelos deveres de boa-fé. Os deveres de boa-fé, pessoal, notem vocês, são previstos nos artigos 6º, inciso 3º e 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Eu me refiro, pessoal, principalmente aos princípios da transparência e ao dever de informar, que eu havia dito para vocês. E esses artigos devem ser interpretados em conjunto com o artigo 4º do CDC, tá? Então, notem, pessoal, que nós temos essas questões importantes, tá? Devem ser observados no comércio eletrônico os deveres de boa-fé.
Notem ainda, pessoal, que o decreto ele prevê o chamado direito de arrependimento, né? O direito ao arrependimento na contratação do comércio eletrônico, tá? Pessoal, por quê? Esse direito ao arrependimento, muitos já ouviram falar, pessoal, acho que sim, o direito ao arrependimento, mas o direito ao arrependimento, pessoal, é uma garantia face a propagandas abusivas ou enganosas e a prática abusivas. Por quê, pessoal? Notem que aquele que é do comércio eletrônico, ele tem que imaginar que o consumidor está do outro lado e o consumidor, pessoal, não sabe o produto que ele vai adquirir. Pelo raciocínio do legislador, pessoal, notem vocês, se o consumidor ele não sabe o produto que ele vai adquirir, ele está em situação de vulnerabilidade ampliada. Notem que o consumidor, o próprio legislador, ele pensou o seguinte: olha, eu tenho que conferir, ainda que minimamente, a esse consumidor um direito de arrependimento. Ele tem o direito de se arrepender e devolver o produto, tá? Então, notem, pessoal, o seguinte: de que forma que ocorre esse direito ao arrependimento? O consumidor, ele tem o direito de devolver o produto ou serviço no prazo de 7 dias, contado a partir do recebimento do produto ou serviço, tá? Notem, pessoal, que aqui o decreto 7.962 é interpretado em conjunto com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, ele tem o direito de devolver o produto ou serviço no prazo de 7 dias. E, além da devolução, ele terá direito à restituição de todo e qualquer valor pago. De todo e qualquer valor pago. Esse é o direito ao arrependimento. Acontece, pessoal, que dependendo da mercadoria que for fornecida, essa mercadoria, notem vocês, ela não implica em uma situação de vantagem por parte do fornecedor, mas sim uma situação de vantagem por parte do consumidor. Pessoal, se eu compro um filme, significa que o consumidor ele vai baixar esse arquivo e já vai ter acesso direto ao filme. Notem que ele já vai ter usado plenamente aquela mercadoria e ali por si só já vai ter exaurido, esgotado todo o contrato de relações de consumo, todos os efeitos contratuais. O contrato ele se dá por completo, por satisfeito. Daí, pessoal, qual que é a minha sugestão, tá? E se tratando dessas mercadorias, pessoal, notem vocês, de arquivos digitais, de filmes, de aulas digitais, aulas, por isso que o nosso curso não é EAD, pessoal, porque aulas síncronas são diferentes, aulas remotas são diferentes de aulas de ensino à distância, são todas gravadas, não tem contato, todas, não uma outra, mas são todas. É um outro sistema de avaliação, etc. Mas notem vocês, pessoal, que quando nós falamos desses arquivos digitais, é indispensável que no contrato o fornecedor, aquele, pessoal, que necessariamente está sendo contratado, ele preveja uma cláusula penal no contrato. Porque é o seguinte, olha, eu reconheço o direito do consumidor, ele não gostou do filme. Ele não tem como devolver esse produto para mim porque ele já assistiu, mas eu exijo um direito de indenização, né? Então, notem, pessoal, que isso se aplica mais a plataformas EAD, né? Todas essas questões. Então, notem, pessoal, portanto, que nós teremos essas consequências. A aquisição de produto ou serviço que o consumidor não esperava. O direito de arrependimento é uma forma de evitar que o consumidor, ao firmar a contratação à distância, seja impedido, aliás, até mesmo repetindo o evitar, mas não seja vilipendiado ou surpreendido por um produto ou serviço. E também, pessoal, o direito do arrependimento é uma forma de proteção do direito do consumidor face a propagandas abusivas e práticas abusivas. Porque se tem um produto que é veiculado num site
cujas as informações não são verdadeiras. E daí eu, consumidor, eu caio nessa, vou lá e compro, eu tenho o direito do arrependimento num prazo de 7 dias. Num prazo de 7 dias, além da restituição, né? Agora, notem vocês um exemplo: músicas eletrônicas, livros eletrônicos, cursos totalmente online, né? Que se destinam, portanto, a um outro tipo de situação. Caso contrário, pessoal, haveria um enriquecimento sem justa causa do consumidor, tá? A cláusula penal, que eu sugeri para vocês, tá? A cláusula penal. Pessoal, a cláusula penal, nesse caso, serve para restabelecer o equilíbrio financeiro do contrato, tá? Para bens virtuais em geral, né? Tendo em vista que é impossível a devolução do bem virtual, é necessária a previsão de cláusula expressa acerca da possibilidade de devolução da quantia ao consumidor com um abatimento, sendo que tal abatimento corresponderá a uma indenização em favor do fornecedor, haja vista que este cumpriu com sua prestação ao entregar legitimamente o produto, né? O produto. Deixa eu até avançar, deixe-me até avançar aqui, tá? Notem vocês, pessoal, o seguinte também: esse decreto, pessoal, é indispensável, porque esse decreto, pessoal, ele também prevê as informações necessárias, tá? Do fornecedor, por parte do fornecedor, que ele tem que colocar nos sítios eletrônicos, tá? Ele tem que colocar nos sítios eletrônicos. Pessoal, notem vocês, o que o fornecedor, de acordo com o artigo 2º do decreto, tem que colocar? O nome empresarial e o número de inscrição do fornecedor, quando houver, no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, endereço físico eletrônico e demais informações necessárias, características essenciais do produto ou do serviço, incluindo os riscos à saúde e à segurança dos consumidores. Pessoal, qual um paralelo que a gente pode estabelecer com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Pessoal, a forma como o tratamento será feito por parte do fornecedor no comércio eletrônico também tem que ser norteado pela transparência e pela boa-fé. Notem vocês que hoje em dia o usuário consumidor, ele está entregando não só um valor econômico, um dinheiro, em espécie, fazendo uma transação, mas um dado que vai além de um valor econômico. E a empresa, o fornecedor no caso, deve se atentar com relação a essa transparência. Isso tem até a ver, pessoal, a respeito, a propósito da governança corporativa com a transparência que se exige em relação aos dados pessoais, tá? Tudo isso é indispensável, tá? E notem vocês, pessoal, que nós temos sites de compras coletivas na internet, né? Vamos supor, pessoal, que compras coletivas sejam feitas na internet porque os consumidores eles possuem melhores condições de preços e de pagamento, né? Desde que o produto seja adquirido por um número mínimo de consumidores. Então, eu vou lá, sou fornecedor, anuncio no meu website, olha, se eu conseguir aqui umas 10 pessoas para esse produto, eu vou reduzir o preço do produto e vou vender coletivamente. Acontece, pessoal, que essas compras coletivas, notem vocês, é difícil de individualizarmos cada consumidor. 2, geralmente os sites que têm essas compras coletivas, pessoal, notem que essas compras coletivas demandam uma boa estrutura do website. Por vezes, pessoal, notem que há uma falta de estrutura, seja em relação no website, seja em relação a atender essas demandas. Muitas pessoas compram, como que eu vou distribuir todos esses produtos? Né? Então, notem que nós temos essas questões e outra.
fica aqui uma questão. Pessoal, vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que exista um fornecedor fantasma, que é aí que vem a fraude na internet. E ele venda para várias pessoas, um número de pessoas indeterminado. Pessoal, isso é crime contra a relação de consumo? Não. Isso é crime contra a economia popular. Isso é crime contra a economia popular. E aqui, pessoal, notem vocês, vamos mais a fundo. Pessoal, eu sou fornecedor. Pessoal, cuidado como vocês vão colocar se um produto ele é destinado a uma pessoa ou não, sem mencionar outras. Sabe por quê? Porque senão isso pode dar aso para a discriminação de dados. Pessoal, notem vocês que, de acordo com o Procon São Paulo, em pesquisa realizada nos últimos anos, eu vou até abrir essa pesquisa para vocês. Pessoal, tomem cuidado porque os dados pessoais, eles podem ser um meio de discriminação no âmbito das relações de consumo. Tá? Notem, deixa eu até achar essa pesquisa, eu faço questão de falar para vocês. Procon, dados pessoais, eu li esses dias, tá? Discriminação. Vocês vão ver o alcance que eu estou falando para vocês. Eu vou falar o seguinte: quais as consequências da discriminação a partir de dados pessoais? Só, vou até compartilhar com vocês aqui. Vamos lá. Vou até compartilhar com vocês o site do Procon. Pessoal, notem o que diz, como é grave a questão dos dados pessoais dos consumidores. Tá? Notem o que diz. Deixa eu abrir aqui. Ó. Levantamento feito pela Fundação Procon, vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania, revela que entre os 1.659 consumidores entrevistados, a maioria, 55,15%, ou seja, 915, já sofreu discriminação ao estabelecer ou pretender estabelecer uma relação de consumo. A pesquisa apontou que 62,40% dos discriminados possuem um baixo poder aquisitivo. 571 dos 915 discriminados indicaram que não têm renda ou que sua faixa de renda é de até 3 salários mínimos. Tá? Ressalta-se que a condição financeira foi o principal motivo da discriminação nas relações de consumo na percepção dos entrevistados. 60,77%, seguidos pela cor e por ser mulher. O levantamento constatou ainda que, considerando a relação por cor, entrevistados em cada classificação de cor, os entrevistados da cor preta, diz aqui, foram os mais discriminados. Na relação por identidade de gênero e entrevistados em cada grupo, verificou-se que entre os homens transgêneros ocorreu a maior incidência de discriminação. 18 dos 29 homens transgêneros entrevistados apontaram que foram discriminados. Quanto ao local, pessoal, notem vocês, 331 pessoas em loja de roupas, calçadas, eletroeletrônicos, entre outras, 149 em estabelecimento financeiro, banco, seguradoras similares, 76 em shopping center e outras 54 pessoas em estabelecimentos que oferecem refeições, tá? Por quê, pessoal? Vamos tomar cuidado, porque dependendo do dado pessoal que eu tiver, até mesmo um dado sensível, com base na orientação sexual, a forma como eu divulgar isso, pessoal, nos websites, ou até mesmo a forma que eu trouxer isso internamente à política interna, isso pode ser invocado contra a empresa, sugerindo discriminação. E há crime no âmbito das relações de consumo, pessoal? Há crime contra a economia popular,
tá? E também, pessoal, há crime de discriminação. Há crime de discriminação. Lei 7.716 de 89. E também configura uma prática abusiva no âmbito das relações de consumo, tá? Então, pessoal, notem que nós trouxemos a maior parte desse decreto para vocês, tá? Regras de contratação no comércio eletrônico. E o que eu quero falar para vocês, pessoal, não sei se a responsabilidade administrativa, ela foi trazida aqui à luz da LGPD para vocês, sim ou não? Eu já estou acabando, tá? Eu prometo. A responsabilidade administrativa já foi trazida, sim ou não? Só me ajudem aqui. Acho que não tem mais ninguém me escutando aqui. Acho que por cima, não recordo. Tá. Pessoal, deixa eu abrir a LGPD para falar para vocês, tá? Notem, pessoal, que a Lei 13.709, tá? Ela trabalha com as consequências pelo tratamento irregular de dados, tá? Pelo tratamento irregular de dados. Pessoal, notem que nós já estabelecemos esse liame entre a LGPD e o CDC. Só que esse liame, essa relação, ela fica ainda maior à medida que a gente fala das responsabilidades e que as empresas devem se atentar em relação a isso, tá? Notem, pessoal, deixa eu abrir aqui, das responsabilidades. Pessoal, nós temos o artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados, que prevê as responsabilidades administrativas, tá? Notem vocês, os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. 1. Advertência. Então, a empresa pode ser advertida com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. 2. Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada no total de 50 milhões de reais por infração. Por infração. 3. Multa diária, observado o limite anterior de 50 milhões de reais. 4. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. 5. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. 6. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. 10. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados. 11. Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais. E 12. Proibição parcial ou total do serviço de atividades relacionadas a tratamento de dados. Pessoal, as sanções deverão ser sopesadas, aplicadas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 52. Notem vocês, pessoal, o que prevê o inciso 2? A boa-fé do infrator. Esse princípio, pessoal, que nós adotamos tanto no CDC e que, se tratando de comércio eletrônico ou até mesmo comércio offline, notem que esse princípio também se estenderá, pessoal, na perspectiva da proteção dos dados pessoais. E outra, pessoal, inciso 7º, a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados. E notem vocês que aqui se aplica o quê? O compliance digital e políticas destinadas à segurança da informação. Por isso, pessoal, que ganham à tona aqui os princípios próprios da LGPD. Os princípios próprios da LGPD, que eu vou falar para vocês, deixa eu só abrir aqui certinho
no artigo correspondente, tá? Pessoal, quais são os princípios consagrados pela LGPD? Nós temos os princípios clássicos, que são da transparência, nós acabamos de analisar um deles na responsabilidade administrativa, da transparência, da especificação de propósitos, de acesso e de qualidade de dados. São princípios clássicos que já existiam em outras áreas e que agora foram trazidos para a LGPD. Pessoal, esses princípios, de uma forma geral, têm a finalidade 1, de assegurar informações claras ao titular de dados. 2, de garantir acesso aos próprios dados e ainda a possibilidade de corrigi-los. E se não bastasse, pessoal, nós temos os princípios contemporâneos da LGPD, que são os princípios da adequação e da finalidade. Pessoal, o que acontece com esses princípios? Pessoal, notem que o tratamento de dados, de acordo com esses princípios, eles sempre devem atender às expectativas do titular de dados. Notem, pessoal, que, portanto, os dados a serem tratados, colhidos, devem ser pertinentes, proporcionais e não excessivos. Tá? Notem que esses princípios, eles regem a aplicação da LGPD em qualquer circunstância, principalmente no âmbito da relação de consumo. Mas, já estou acabando, não basta a responsabilidade administrativa, pessoal. Nós temos, logo aqui na LGPD, para que vocês tenham isso em mente, nós temos, pessoal, a responsabilidade civil, tá? Prevista, pessoal, notadamente no artigo 42, que vincula a responsabilidade do controlador ou do operador. Que vincula a responsabilidade do operador ou do controlador. Artigo 42, tá? Notem o que diz o artigo 42. O controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, notem o alcance disso, que tem tudo a ver, isso daqui é muito abrangente, dano patrimonial, moral, individual e coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo, tá? E notem vocês, pessoal, que o conceito de tratamento irregular de dados pessoais é previsto no artigo 44. É previsto no artigo 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não houver a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo pelo qual realizado, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. E notem o seguinte, e se envolver um tratamento irregular de dados no âmbito das relações de consumo? A LGPD, ela prevê algo específico, por exemplo, com comércio eletrônico via internet, que tem um tratamento irregular dos dados? Pessoal, a LGPD prevê de forma muito genérica. Notem que pecou o legislador em não se aprofundar nessa forma de responsabilidade. Artigo 45. As hipóteses de violação do titular de dados no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente. Ou seja, se houve violação de consumo, eu vou aplicar, pessoal, o Código de Defesa do Consumidor. Se foi pela internet, é o Código de Defesa do Consumidor com o Marco Civil da Internet, em conjunto com a LGPD. Vocês estão vendo que não adianta, portanto, estudar essa compatibilização com o que diz respeito às consequências jurídicas da LGPD, única e exclusivamente, com a empresa. Nós temos que estudar um microsistema. E aqui, deixando claro, pessoal, nós temos uma tutela individual de responsabilidade civil. O único consumidor, ele se vale da ação judicial no âmbito das relações de consumo. E temos uma possibilidade de tutela processual coletiva.
ações civis públicas são ajuizadas.